Olá, muito boa tarde. Obrigada desde já pelo seu carinho, pela sua companhia. Já é nosso convidado para ficar até as 14h20. Hoje o programa tem muita coisa boa, além das presenças aqui ao vivo do Dr. Nelson Ferreira, urologista, e da doutora Angélica, ginecologista e obstetra na nossa cidade. Dois temas super bacana, um para a saúde do homem e outro para a saúde da mulher. Muitas mulheres têm muitas dúvidas acerca da síndrome dos ovários policísticos, que é o que nós iremos discutir hoje. E os homens nem sei se conhece orquiepididimite, mas se não sabe, não conhece, vai saber ainda hoje. Para dar início ao nosso programa, vou deixar o número do WhatsApp para vocês começarem a interagir, fazer pergunta com os nossos doutores ao vivo, no 9223-8781, 9223-8781, esse que está aí no seu vídeo, no rodapé. Anote também o nosso site, viverbemtocantins.com.br. Lembrando que todos os programas na íntegra, 100%, ficam lá registrados no nosso site. Portanto, esse programa de hoje, se você vê alguma informação que a sua tia ou seu primo, enfim, alguém precisava ter assistido, amanhã já estará disponível no nosso site. Você pode passar o nosso site para quem for de interesse, tá certo? Mas antes, vamos acompanhar a seguinte matéria. O pessoal esteve lá na Barra da Grota, né, para um projeto novo que surgiu aí, todos vocês têm que conhecer, que é o projeto Mão de Obra Carcerária. Vamos ver? Na manhã da última terça-feira, a Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota possibilitou acesso à imprensa para conhecermos os projetos implantados para a ressocialização dos reeducandos. Entre essas atividades está o projeto Mão de Obra Carcerária, desenvolvido em parceria com uma fábrica de roupas íntimas sediada em Araguaína e com o Conselho de Comunidade, possibilita que os reeducandos sejam remunerados com a produção. Parte do dinheiro irá para a família e a outra parte ficará depositada em uma conta bancária para ser retirada quando deixarem a unidade. Nosso objetivo é que essas pessoas saiam da prisão com uma oportunidade de, pelo menos, ter um emprego, não voltar a cometer crimes, que elas sejam cidadãs, né, e não reincidam. Porque hoje o nosso índice de reincidência no Brasil é de 70% a 80%. Por quê? Porque não há investimento. E sem investimento no ser humano é impossível nós conseguirmos uma sociedade com mais segurança e com mais tranquilidade. Através desses projetos eles vão poder remir a pena deles, a cada 3 dias vai remir 1 dia de pena, eles vão poder contribuir com os seus familiares, porque eles vão oferir um lucro de 3/5, vão ganhar até 3/5 do salário mínimo. A ferramenta de ressocialização através desse projeto de aprendizado de costura, uma fábrica de roupas dentro da unidade, visa primeiro ocupar a mente dos presos durante o dia em que ficam aqui, porque isso reduz violência e contribui para a disciplina. Também auxilia os presos a conquistarem dias remidos, a reduzirem a sua pena. E o mais importante, me parece, não só para os reeducandos como para a própria sociedade, é saber que quando saírem daqui vão sair com um ofício e vão poder ter condições de ser reinseridos no mercado de trabalho. É preciso que a sociedade tenha em mente que a Defensoria Pública busca dentro da execução penal também é combater a reincidência, para que quando o preso saia da unidade lá fora não volte a cometer crimes, para que tenha um ofício e possa trabalhar. Ela ajuda a remir nossa pena, né? E vai vir uma ajuda aí financeira aí para quem tem família, até para quem não tem, né? Uma oportunidade. E o aprendizado que a gente teve aqui com o Senai já vai ajudar muito aí na recuperação, né? Na ressocialização da gente aí, que muitos às vezes pensam em deixar o crime. Tá aí, gente, olha só, bom, tudo que é para movimentar, né, os detentos, fazer eles trabalharem, é muito bem-vindo. Então, parabéns à iniciativa do projeto e que esse projeto renda muitos frutos e que possa, através desse primeiro projeto, existir outros com o mesmo intuito, né, de fazer todos os detentos trabalhar, se ocupar a mente e não voltar, depois de cumprir a pena, a cometer os mesmos crimes e poder seguir uma vida limpa, é o que todos nós queremos, não é mesmo? Afinal de contas, todos merecem perdão e uma segunda chance. Bom, eu estou aqui com a doutora Angélica, já quero conversar com ela, dar início aí ao nosso quadro Falando de Saúde. Posso soltar a vinheta, Giovana?
Tá aí, já estamos aqui com os dois doutores. E agora eu quero perguntar para a doutora Angélica, né, a respeito da síndrome dos ovários policísticos. Doutora Angélica, muito boa tarde. Acredito que muitas mulheres estão nesse momento acompanhando o programa porque é um assunto muito comum, né? E o que seria, então, essa síndrome do ovário policístico? Bom, boa tarde, Fabiano, boa tarde, telespectadores. E assim, é muito importante esse tema porque é uma síndrome que acomete muitas mulheres, né, tá? Então, assim, a síndrome do ovário policístico é uma alteração ovariana onde o ovário da mulher não vai funcionar direito. O que a gente sabe é que a função do nosso ovário é todo mês produzir ali um óvulo, né? E esperar que esse óvulo seja fecundado para gerar um bebê. Então, o que acontece nessa síndrome é que os folículos, que são aquelas bolinhas brancas que a gente está vendo ali, eles não conseguem crescer o suficiente para chegar até um ponto onde eles possam liberar esse óvulo. Então, todo mês o que acontece? Alguns folículos do nosso organismo começam a crescer, até que um deles atinge um tamanho de 3 centímetros mais ou menos, e aí ocorre a ovulação. Na paciente que tem ovários micropolicísticos, que tem essa síndrome, o que ela tem na verdade é uma desregulação hormonal e esse ovário dela não consegue fazer com que um folículo desse amadureça o suficiente para poder ovular. Então, basicamente o que acontece é uma alteração hormonal e essa paciente não vai ter ovulações. Então, como a gente sabe que uma paciente normal, o natural da mulher é ter um ciclo de 28 dias, ela começa o amadurecimento desse folículo dentro do ovário, esse folículo dele sai o óvulo no 14º dia e com 28 dias ela estará menstruando. O que acontece é, como nessa paciente ela não consegue liberar esse óvulo, a paciente vai chegar ao 28º dia depois que ela menstruou e não vai ter uma nova menstruação. Então, essa alteração hormonal não vai deixar a paciente menstruar e, com isso, essa paciente não está ovulando e ocorre, então, a principal coisa que a gente tem a maior preocupação e que gera preocupação na mulher. Essa mulher vai ter infertilidade, ela não vai engravidar com facilidade. Certo. E o que faz, então, isso ocorrer ali, ficar preso ali, causar todos esses problemas? Esses folículos não amadurecerem, no exato, caso, né? O que faz isso? Então, a causa, gente, ela pode ter várias causas. Uma das principais causas é o fator genético. Então, a gente sabe que a mãe que tem ovário micropolicístico, a filha vai ter uma maior chance de ter ovário micropolicístico. Só que não é só genético. Várias coisas até o ambiente que a pessoa vive pode fazer com que essa paciente tenha o ovário micropolicístico. O que acontece? Para a gente ter uma ovulação, para esse folículo amadurecer e chegar a ovular, nós vamos ter que ter nossos hormônios bem regulados. Então, se você tem uma tireoide que não está bem regulada, se você está acima do seu peso, o que acontece com o peso? Na verdade, o tecido gorduroso da gente, ele aumenta a quantidade de hormônios femininos circulantes. Nós temos um hormônio que se chama estrogênio. Então, o tecido gorduroso, ele é capaz de aumentar essa produção de estrogênio. Como? Em cima do nosso rim existe uma glândula chamada suprarrenal. Nessa suprarrenal são produzidos os precursores dos hormônios estrogênios. Então, quando a paciente está obesa, ela pega esses precursores que são produzidos lá na suprarrenal e aumentam a quantidade de estrogênio no organismo. Se eu tenho um aumento de estrogênio no meu organismo, o meu ovário vai entender que ele não precisa produzir hormônio. Então, esse folículo é como se ele ficasse estagnado, ele não cresce. Então, para você ver, uma tireoide alterada, ela pode levar à síndrome do ovário policístico. Uma obesidade pode levar à síndrome do ovário policístico. Um estresse emocional pode levar, porque pode levar à alteração. Então, você vê que o nosso organismo, ele é um conjunto de glândulas funcionando e produzindo hormônios, e esses hormônios, eles fazem uma combinação para você viver melhor. E se você não está no seu equilíbrio, no seu peso ideal, você pode vir a ter um ovário micropolicístico. Então, a principal causa é genética, mas pode ter causa no tecido gorduroso, pode ter uma causa na tireoide, pode ter uma causa até emocional algumas vezes.
Mas o que a gente tem que saber também é que o ovário policístico, ele pode não só ser causado pela gordura, mas ele também pode fazer com que a paciente fique mais gordinha. Olha, tá vendo? Quanta informação importante, né? Daqui a pouquinho a doutora vai falar um pouco mais sobre esse tema, mas antes de falar com o doutor Nelson, que já está aqui do nosso lado, você que está em casa, não deu tempo de fazer almoço, acabou o gás, está uma loucura, precisa dar almoço para as crianças, enfim, ou você que trabalha aí no centro da cidade, o restaurante Express tem uma comidinha caseira, saborosa, deliciosa, nutritiva, esperando por você, tá certo? E o restaurante Express fica ali na 15 de novembro, bem pertinho da Praça São Luís Orione, e faz a entrega mais rápida da cidade de Araguaína. É só você ligar no 9239 4934 ou no 9260 4814. De segunda a sábado aberto na hora do almoço, para quem trabalha ali no centro também, para quem quer encomendar seu marmitex, e também de segunda a sexta à noite para os famosos espetinhos, inclusive espetinhos completos. Quero aí parabenizar ontem, né? Todo mundo aqui da TV elogiou o filé de frango à parmegiana, estava divino dos deuses, e hoje o salpicão que veio também no meio da salada estava divino, maravilhoso. Parabéns aí a Ana e todos lá do restaurante Express. Um abraço a todos. Bom, vou falar com o Dr. Nelson, que já está aqui do meu lado. Dr. Nelson, boa tarde em primeiro lugar. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos assistem aí toda quarta-feira, né? Tá certo. Hoje nós vamos falar de um tema que eu quase não dou conta de falar. Se não fosse a doutora Angélica me ajudar, né? Orquiepididimite, né? É isso? Um nome bonito, até para botar em um filho, né? Orquiepididimite, agudas e crônicas. Antes de eu falar da orquiepididimite, eu vou tocar no assunto que a Angélica estava conversando sobre hormônios, né? Que a obesidade, no caso da mulher, leva ao ovário policístico, a infertilidade. Só pegar um gancho que no homem também isso é verdadeiro. Quando o homem começa naquela faixa etária de que os hormônios vão caindo, né? Chamada síndrome de envelhecimento masculino, também existe a tendência à obesidade, a perda da força muscular, disfunção erétil, e existe um acúmulo de tecido gorduroso, o homem fica mais gordinho. E essa gordura que se acumula transforma o hormônio masculino em hormônio feminino, aumenta o nível de estrogênio, que é o hormônio feminino no homem. O homem não pode ter níveis altos de estrogênio, tem que ter níveis altos de testosterona. Mas quando você começa a engordar, a ter tecido adiposo muito proeminente, aquela barriguinha, você acaba transformando o hormônio masculino em hormônio feminino. Com isso você tem uma tendência de engordar mais, de ficar mais preguiçoso, menos força muscular e menos desejo sexual, perca da libido também. É um gancho que eu peguei do assunto da Angélica, que é muito interessante. Isso claro, também sem ocorre. Dúvida. Isso. Muito bom esclarecer, né? Porque tantos homens também estão suscetíveis. Doutor Nelson, então, por fim, o que é esta doença com esse nome grande, né? Enorme e difícil até, orquiepididimite. Orquiepididimite. Ah, é orque, eu pus o A no... Na verdade, os nomes em medicina são compostos dos assuntos que vão se tratar o nome, né? Ou das doenças dos órgãos que se prendem. Então, orque de testículo, epididimite do epidídimo. Então, são as doenças que acometem o testículo e o epidídimo. O epidídimo é um órgão em forma de meia-lua ao redor do testículo. A pessoa imagina que na bolsa escrotal só exista o testículo. O testículo, na figura que vocês estão vendo aí, é aquela região amarelada com aquela borda vermelhinha, que é um desenho, um esquema do testículo partido, né? Cortado ao meio, que você vê as células ali que produzem o espermatozoide, que produzem testosterona, que é o hormônio masculino. E aquele órgãozinho ao redor dele, com um canalzinho, parece um peixinho com um rabinho, aquilo é o famoso epidídimo. Então, a orquiepididimite, ela é uma doença inflamatória, que pode ser de forma aguda ou crônica, que acomete o testículo e o epidídimo. Geralmente acomete os dois. Você pode ter só a orquite sozinha, que é a infecção só no testículo, e você pode ter a epididimite sozinha. Mas na grande maioria das vezes você tem a orquiepididimite, ambas acontecendo ao mesmo tempo. A figura esquemática ali, a seta apontando o testículo e aquela meia-luazinha debruçada ao redor, parece um chapéuzinho no testículo. Aquilo ali é o famoso epidídimo. É onde os espermatozoides que são produzidos no testículo começam a amadurecer para subir pelo canalzinho deferente para serem armazenados a nível de vesículas seminais e próstata. Então, a orquiepididimite é uma doença inflamatória de forma aguda ou crônica que acontece nesses dois órgãos que nós acabamos de mostrar.
Muito obrigada, Dr. Nelson. Bom, para você que está em casa, não sabia que a Depil Action, além da tradicional depilação, tem a fotodepilação? Então veja agora. Hoje eu estou aqui na Depil Action e vim mostrar para vocês um procedimento, a fotodepilação, que é indicada tanto para as mulheres quanto para os homens. A fotodepilação são flashes luminosos diretamente no pelo e tem vantagens. É indolor, ativa o colágeno e combate a foliculite. É por isso que eu adoro a fotodepilação em determinadas regiões do meu corpo, porque prolonga o meu bem-estar. E eu vou me preocupar com depilação por pelo menos 40 dias ou mais. E olha só, acabei a minha fotodepilação e a dica é que você ligue agora mesmo e agende o seu horário. Ligue agora no 34 15 11 49. A Depil Action está localizada na rua 13 de maio, número 940 e tem convênio com estacionamento ao lado. Esperamos por você. Tá aí, a Depil Action, além da tradicional depilação, né, que eles têm até apiário próprio, viu? Então a cera também é tudo originada lá com eles mesmos, né? Você sabe até a origem da cera. Tem a fotodepilação e o design de sobrancelha. Vale a pena conhecer, vale a pena ligar e agendar o seu horário. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial. Logo mais já iremos novamente conversar com os doutores. Tem muito a saber sobre essas doenças. Voltamos já. Para melhorar o trânsito e proporcionar mais segurança à população, a Prefeitura está reordenando o sentido de vias, adaptando calçadas para acessibilidade, instalando novos semáforos e equipamentos eletrônicos de fiscalização. Observe a sinalização e não exceda o limite de velocidade permitido. Muita atenção nas esquinas, faixas de pedestres e ciclovias. Agora, a cidade tem um jeito mais seguro de se movimentar. Prefeitura de Araguaína. Mobilidade urbana. Compromisso de todos. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera. Telefone 3415 2000. Criança que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Birds and frogs. Tem aulas divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para FISC. A frog. No, Capri. E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800 773 3475. Inglês e espanhol é FISC, aqui seu filho fala bem. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico na Rua 1º de Janeiro, número 832. Estamos de volta ao vivo. Obrigada mais uma vez pelo carinho, por todas as perguntas. Nós daqui a pouquinho já faremos todas as perguntas à doutora Angélica, viu? Então pode ficar tranquila, vocês que estão perguntando, pode continuar perguntando. A doutora Nelson também, viu, que está aqui à disposição. Mas voltando à questão da síndrome dos ovários policísticos com a doutora Angélica,
Doutora, quais são os sintomas, os sinais dessa síndrome, né? E qual a causa, como suspeitar? Na verdade, a causa você já falou. Como suspeitar que pode ser a síndrome? Bom, gente, a primeira coisa que vai ocorrer com a mulher é a falta da menstruação. Então, a menstruação começa a atrasar, tá? Então, você viu que você está com aquela menstruação que sempre está atrasando, sua filha está com aquela menstruação que sempre está atrasando? Pode ser que seja isso. Não confunda que adolescente, quando menstrua a primeira vez, geralmente não vai ter os ciclos regulares, geralmente vão atrasar. Só que então, numa paciente que já está menstruando, que já menstruou a primeira vez há mais de um ano, ou a paciente começa então a ter atrasos menstruais frequentes, começa a aparecer oleosidade na pele, começa a aparecer acne, tá? O paciente tem muitas espinhas no rosto, queda de cabelos, e isso são os primeiros sinais da síndrome. Então, a gente está vendo aí a acne, e outra coisa que você pode ter que saber é que essa síndrome, então, ocorre uma desregulação hormonal, mas além de aumentar a produção de alguns tipos de estrogênios, ocorre que no ovário há um aumento da produção de hormônios masculinos. Então, na verdade, a mulher produz hormônios masculinos e hormônios femininos. Só que esses hormônios masculinos, eles são transformados em hormônios femininos no organismo. O mesmo acontece no homem, que o Dr. Nelson falou, né? Que o hormônio masculino no homem também pode ser transformado. Então, na verdade, todos esses hormônios, eles têm a mesma origem. Então, o que acontece é que no ovário faltam enzimas que transformam os hormônios masculinos em hormônio feminino. E essa paciente vai ter um acúmulo de hormônio masculino. Com isso, além da acne, da seborreia, ela pode ter também queda dos cabelos. Então, os cabelos começam a cair, principalmente na região frontal. Então, ela pode vir a ficar careca ou cheia de entradas. Pode vir a crescer pelos grossos na face, nas mamas, ao redor dos mamilos, no abdômen. Então, isso é um quadro que a gente já começa a falar que essa paciente está adquirindo caracteres sexuais secundários masculinos. Pode vir até a ter um engrossamento da voz em casos mais avançados e até a clitoromegalia. O genital dela começa a crescer, tá certo? Então, o importante de você saber se você tem essa síndrome antes de que esses sintomas sejam instalados. Porque após os pelos ficarem grossos, após ocorrer a clitoromegalia, a voz engrossar, isso dificilmente vai voltar. Na verdade, não volta. Dá uma melhorada. Então, a síndrome tem que ser descoberta antes de que se instalem esses sintomas, que são sintomas que ocorrem com a progressão da doença. Tá certo, obrigada, doutora Angélica. Puxa, olha, mulherada, então, se cuidar melhor, se analisar melhor todos os meses, ver se está tudo certinho, a menstruação está em dia, se está tendo muita acne, enfim, todos esses sintomas que a doutora falou. Doutor Nelson, a questão desta doença que o senhor acabou de falar, que é uma doença inflamatória, né? Tem algum sintoma característico em que os homens podem também começar a se observar melhor, tomar cuidado? Sim, com certeza, Fabiana. É uma doença inflamatória, eu devo classificá-la basicamente em dois grandes grupos. Aquelas traumáticas, né? Você pode ter uma orquite, uma orquipedidimite aguda por trauma mesmo, se machucou brincando, jogando bola, andando de bicicleta, que são as inflamações devido a um trauma que você vai tratar de uma determinada forma, com repouso anti-inflamatório, um tensor escrotal que é para levantar o testículo para não ficar balançando, que melhora o processo inflamatório, que são os grupos do traumáticos. E as infecciosas, que são as frequentes, as mais comuns, devido a germes, a bactérias que vão por via canalicular, né? Principalmente naquele grupo que já começou a vida sexual ativa, tem um contato sexual sem proteção, pega uma bactéria, que essa bactéria vai pela uretra, cai nas vias espermáticas e vai se abrigar lá a nível de testículo, lá a nível de epidídimo, causando uma infecção aguda, chamada orquipedidimite aguda. Com isso, existe um aumento do testículo, do epidídimo, fica muito doloroso. O principal sintoma é que o órgão fica muito doloroso, muito desconfortável, incha mesmo, aumenta o volume e fica doloroso ao toque e precisa de tratamento com antibiótico. As grandes causas de orquipedidimites agudas são infecciosas, são dos pacientes que adquiriram a bactéria por via canalicular depois de uma relação sexual.
Também tem aqueles outros casos que podem desenvolver orquipedidimite depois de ter usado uma sonda vesical, por exemplo. Foi fazer uma determinada cirurgia, precisou colocar uma sonda na uretra por causa da anestesia ou por causa da própria cirurgia, e aquela sonda é um fator contaminante. Qualquer coisa estranha no corpo, é um corpo estranho, é um fator contaminante que pode carregar bactérias. Então, às vezes, a pessoa, depois de um procedimento endoscópico da uretra, para fazer uma endoscopia da bexiga, por exemplo, também pode se contaminar por bactérias e desenvolver um processo de orquiepididimite aguda, que vai responder com dor, calor local, que é aquela tríade, né? Dor, calor, rubor, né? Que é a tríade inflamatória, que você sente dor no local que está inflamado, o órgão aumenta de tamanho, né? Fica demasiado, e às vezes fica até a pele do escroto ali daquela região fica avermelhada devido ao processo inflamatório do testículo e do epidídimo. Então, é o principal sintomas que essa pessoa sente, a dor, o calor e a vermelhidão da pele. O órgão fica muito sensível e pode também, se o quadro infeccioso não tiver um tratamento adequado, logo nas primeiras horas, você pode começar a apresentar picos de febre, quadros de infecção, febre elevada, às vezes até necessitando de tratamento hospitalar com medicações venosas para romper o quadro infeccioso que estará em andamento. Ok, doutor Nelson, obrigada. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre essa doença aí, a orquiepididimite. Acho que eu falei mais ou menos correto agora. Doutora Angélica, tem perguntas aqui e a telespectadora está dizendo assim, olha, boa tarde, doutora, tenho ovários policísticos. O medicamento sugerido é anticoncepcionais, mas meu caso não está fazendo efeito. Já está fazendo 3 meses sem menstruar. E mesmo ingerindo anticoncepcional, ela continua não menstruando. Ela queria saber se existem outros medicamentos e o que ela deve fazer nesse caso. Olha só, a base do tratamento é realmente anticoncepcional. A primeira coisa que você vai ter que escolher é o que você quer. Você quer engravidar no momento ou você não quer engravidar? Porque o que a gente mais tem medo é da questão da infertilidade. Então, se você não quer engravidar, o ideal para você é o tratamento à base de anticoncepcional. Mas é importante você saber o seguinte, a sua menstruação realmente não está vindo nada ou está vindo alguma coisa, uma borrinha preta, um pouquinho? Porque se ela estiver vindo, nem que seja um pouquinho escura, isso é menstruação. Porque todas as pessoas que usam anticoncepcional, geralmente ocorre uma diminuição do fluxo e o fluxo fica mais escuro. E se você realmente não apareceu nada, não teve nenhum tipo de sangramento, talvez seja a hora de trocar esse medicamento. Escolher um outro tipo de anticoncepcional, que a gente sabe que existem anticoncepcionais com vários tipos de drogas, né, de medicação. A base são os estrogênios e a progesterona, mas pode ser outro tipo. Trocar o seu medicamento, porque a base do tratamento realmente é o anticoncepcional, é ele que vai fazer a doença não progredir, porque na verdade não existe o medicamento. Tomei, não vou ter mais o ovário policístico. Não, é uma doença que a gente não sabe até quando ela vai ficar no seu organismo. De repente, o seu organismo consegue fazer uma forma que o seu ovário comece a funcionar de um minuto para o outro e volte tudo ao normal. Mas geralmente não é assim. Esses casos onde o ovário policístico some rápido e a pessoa começa a ovular normal, é principalmente quando ele é causado pela obesidade. Quando a paciente tinha um corpo, era magra, ficou gordinha e a causa foi a obesidade. Aí se ela emagrece, o ovário pode voltar a funcionar normalmente. Então, a base do tratamento realmente é o anticoncepcional. Tem que rever o seu caso e ver se não é hora de trocar esse medicamento. Ok, obrigada, doutora. Doutor Nelson, no caso da orquiepididimite, se não houver um tratamento adequado, o que pode causar na vida de um homem? Fabiana, a orquiepididimite não tratada, como qualquer doença infecciosa, pode evoluir até fazer casos de abscessos, né? Abscessos dentro da bolsa escrotal, abscesso a nível de epidídimo, abscesso testicular, né? E destruir o órgão, né? Destruir o testículo. Com isso você corre risco de infertilidade masculina, porque o testículo é o principal órgão, é o único órgão que produz o espermatozoide, é o órgão masculino que vai produzir a célula espermatozoide. E o principal órgão a produzir a testosterona. Nós temos uma pequena porção de testosterona, que é o hormônio masculino, produzido a nível de glândulas adrenais, que é as suprarrenais, mas a principal
produção é a nível de testículo. Então, se você destrói o teu testículo, você pode ter uma queda da testosterona. É lógico que quando a orquipedidimite geralmente é unilateral, então você tem um outro testículo são, você vai manter o teu nível de testosterona adequado. Mas se você já tiver uma doença no outro testículo e desenvolver uma orquipedidimite no que estava bom, você pode ter uma queda a nível de hormônios e também a nível de produção de espermatozoides. Lembrando que os espermatozoides, apesar de serem células nossas, são células estranhas a nós mesmos. Então, nosso sistema imunológico não reconhece os nossos próprios espermatozoides. Então, quando existe um processo inflamatório agudo, uma orquipedidimite ou um trauma testicular, no caso da cachumba, né, que existe uma orquite, né, a parotidite, que é aquela inflamação das parótidas e que pode migrar para testículo, causando uma inflamação aguda do testículo, uma orquite aguda, né, endêmica, chamada por uma parotidite, você pode ter contato do teu espermatozoide com a corrente sanguínea, fazendo com que o teu próprio organismo comece a produzir anticorpos contra o teu próprio espermatozoide. Então, você pode desenvolver uma infertilidade devido a você parar de produzir espermatozoides. Ou seja, você produz, o organismo mata. Você produz e ele mata. Ele defende de você, das tuas próprias células espermatozoides. Isso levará a uma infertilidade que pode ser duradoura e irreversível. Então, doenças inflamatórias do testículo não bem tratadas pode levar principalmente a quadros de infertilidade masculina. Ok, obrigada, Dr. Nelson, pelos esclarecimentos. Nós vamos rapidinho ao intervalo, voltamos já. PureAction entende que até o momento da depilação precisa de cuidado e carinho. São mais de 80 lojas por todo o Brasil que oferecem uma técnica suave e cera 100% natural. E PureAction, especializada em depilação. Sorria, ame e viva melhor. Venha para Núcleo Odonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Núcleo Odonto, Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334152500. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera, telefone 3415-2000. A história das comunidades orionitas nasce do espírito missionário de São Luís Orione. A cidade de Araguaína é chamada de a cidade mais orionita do mundo, onde nós temos uma atuação diversificada de atividades ligadas ao carisma de São Luís Orione. É um diferencial porque nós tentamos dar continuidade, né? Expandir os horizontes educacionais da congregação. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina, 3413-1677. Estamos de volta ao vivo. Obrigada pelo carinho, pela audiência, pela fidelidade de todos vocês. E antes de começar a falar novamente sobre esses temas tão importantes para a nossa saúde, nós vamos então acompanhar a matéria, né, sobre o novo sorteio aí das casas que vai acontecer amanhã aqui na cidade de Araguaína.
A Secretaria de Habitação irá realizar na próxima quinta-feira um sorteio complementar de mais 1.000 casas do Cadastro Reserva. Já está comigo o secretário de Habitação, Geraldo Silva, que vai explicar um pouco mais como será esse sorteio. Bom, nós vamos realizar o sorteio de mais 1.000 unidades habitacionais do Cadastro Reserva, né, sendo que do primeiro sorteio, as pessoas que deixaram de entregar a documentação, que também foram, de certa forma, não aprovadas pela Caixa Econômica, e desse segundo sorteio, as pessoas que deixaram de entregar a documentação e ainda a fiscalização que a Caixa Econômica está fazendo na documentação das pessoas, nós já temos aí em torno de 300, 400 casas que automaticamente e imediatamente essas pessoas vão ocupar esses lugares. E as demais pessoas que foram sorteadas vão ficar no Cadastro Reserva, aonde, conforme a demanda que a Caixa for solicitando, nós teremos pessoas para poder encaminhar, nome de pessoas para poder passar a não citar e assim, se aprovado pela Caixa, essas pessoas também ganhar as unidades habitacionais. Aonde será o sorteio e que horas? O sorteio acontecerá então, na próxima quinta-feira, dia 28, no estádio Miradão, a partir das 14 horas. Né? Todas as pessoas que estão cadastradas, que não foram sorteadas nos sorteios passados, elas participarão e continuarão no sorteio normalmente, concorrendo aí uma casa do programa Minha Casa Minha Vida da Prefeitura de Araguaína. Então, o prefeito Ronaldo Dimas, ele juntamente conosco na Caixa Econômica, né, acordamos com a Caixa com relação a esse sorteio complementar e já vamos sortear 1.000 unidades habitacionais, que é para o Cadastro Reserva, e já completar essas vagas que está aí faltando das pessoas que foram sorteadas, mas não se encaixaram no programa, e assim, nós, com esse novo sorteio, mais pessoas poderão ser contempladas aí no programa Minha Casa Minha Vida. Certo, muito obrigada. As imagens são de Luiz Hernandes, Kelly Vieira para o Canal 54. Tá, esperamos aí que muitas famílias que estão realmente precisando de um teto para morar sejam contempladas amanhã, tá certo? Bom, voltando aqui ao nosso bate-papo com o Dr. Nelson, com a doutora Angélica, vou fazer uma perguntinha aqui para a doutora Angélica, que a pergunta é de uma telespectadora. Não se identificou, mas colocou aqui Por falar nisso, eu já ia perguntar mesmo para a doutora Angélica, se a mulher não tiver sintomas nenhum, mas foi fazer um ultrassom e foi diagnosticado que tem a síndrome dos ovários policísticos, ela pode ficar sem tratar porque ela não está sentindo nada, ou ela obrigatoriamente tem que tratar também, doutora? Bom, é importante a gente falar que quando você vai fazer uma ultrassonografia, às vezes o seu ovário pode estar com um aspecto micropolicístico, isto é, de alguns folículos em crescimento, todos do mesmo tamanho, e você não ter a síndrome do ovário policístico. Então, daí a importância de você fazer sempre um exame com um médico especialista, principalmente se você for fazer um ultrassom ginecológico, escolha preferencialmente um ginecologista. Por quê? Porque vai ser importante saber o dia da sua menstruação, que dia você menstruou, e depois o seu médico associar esse exame à clínica, porque um exame sozinho não vai fazer o diagnóstico. Você pode ter um ultrassom com aspecto micropolicístico no seu ovário e você não ter nenhum sintoma, menstruar normalmente e não ter a síndrome. E você pode também fazer um ultrassom, ter atrasos menstruais, ter a síndrome do ovário policístico, mas não ter sintomas. Não sinto nada, a única coisa que acontece comigo é que a minha menstruação demora a vir, mas eu não tenho problema com isso, eu já sou laqueada, ou se eu engravidar tudo bem. Mas por que você deve tratar então? Será que você pode ficar sem fazer nada? Não, o ideal é que você não fique. Porque, de repente, os seus hormônios já vão estar todos alterados em você. E, de repente, você pode vir a começar a ter acne, a ter os pelos crescendo, a começar a acumular gordura no seu organismo. Você vai ficar mais gordinha com o tempo. E quanto mais você demorar para tratar, pior vai ser da gente conseguir um tratamento. Então, o que acontece? Além disso tudo, o ovário micropolicístico, ele pode facilitar a instalação de uma diabetes, porque essas células que vão se acumulando, essas células de gordura que vão se acumulando em você, elas possuem resistência à insulina. É como se o seu organismo não reconhecesse que tem insulina. Então, existe uma intolerância à glicose e você tem uma maior chance de ter diabetes. E no futuro, além de diabetes, você pode ter até um aumento do risco até de infarto agudo do miocárdio, que é uma coisa que a gente está vendo que está aumentando nas mulheres na atualidade. Então, mesmo que você não tenha sintomas, o ideal é tratar.
tá? certo. Tratar para regular seus hormônios. Para aproveitar o gancho, tem uma telespectadora que disse que ela tem cisto no ovário esquerdo. O médico disse que não tem que tomar remédio, porque dissolverá na menstruação. Mas ela sente dores na barriga, né, no pé da barriga. E ela está um pouco preocupada. Bom, aí a grande importância de um ultrassom bem feito. Por quê? Existe uma diferença entre cisto e folículo. Então, de repente, se você tinha lá um folículo de 3 centímetros, o médico pode não escrever aquilo como deveria ser escrito e colocar a presença de cisto. Então, pode ser que, na verdade, esse cisto que você tem aí seja só um folículo funcional ou até um corpo lúteo, que é o quê? Que é a cicatriz do ovário depois que você terminou de ovular. Então, tem que ver direitinho como que é esse cisto, que tamanho que ele é. Às vezes pode ser um cisto hemorrágico, que é o resquício de uma ovulação. Pode ser que seja só um folículo pequeno e que realmente ele vá se dissolver. Pode ser que a sua dor tenha outra origem que não seja isto. Que seu médico pode ter avaliado e achado que a sua dor não é disso. E pode ser também que não, que seja realmente um cisto. Então, cada caso tem que ser individualizado. Eu não posso falar que o seu caso precisa ou não de tratamento. Pode ser que não precise. Então, conversa com ele para tentar esclarecer melhor. Muitos cistos realmente dissolvem sozinhos, que na verdade eles não são cistos. Eles são chamados cistos funcionais, da função do próprio ovário. Não precisam de tratamento, que eles se resolvem sozinhos. Outras vezes precisam de tratamento. Então, na verdade, tem que individualizar seu caso e a gente vê se realmente o que é necessário para você. Obrigada, doutora. Voltando aqui com o Dr. Nelson a respeito da doença, que pode, inclusive, chegar, né, deixar o homem estéril, como o Dr. Nelson falou, se não houver um tratamento ou se não fizer um tratamento adequado. Dr. Nelson, então, existe tratamento? Existe, Fabiano. O tratamento da orquipedidimite aguda é o tratamento com antibiótico, porque, como eu disse, principalmente ela é causada por germes que entraram a nível de epidídimo e de testículo, pela via canalicular, pela via uretral, depois de um contato sexual ou depois de uma manipulação cirúrgica, né, o uso de sondas, de endoscópios para fazer exames. Então, levando germes a nível de epidídimo de testículo, você trata com antibiótico. Geralmente um tratamento um pouquinho mais arrastado, não adianta tomar poucos dias de antibiótico, tem que tomar pelo menos 14 a 21 dias, né, os antibióticos adequados, de preferência, se possível, colher um exame de urina para fazer uma cultura antes de começar com antibiótico, para tentar descobrir qual é o tipo da bactéria que está ali e poder fazer o tratamento adequado com o antibiótico certo para aquele determinado germe. Devo lembrar também que um dos casos de epididimite aguda, de orquipedidimite, são os pacientes que não tiveram contato sexual ou não tiveram manipulação das vias urinárias, mas desenvolvem quadros de infecção a nível de testículo, pessoas já de mais idade. Isso é um sinal inicial de quem tem problemas na próstata. Então, um homem que começa a apresentar dificuldade urinária, dificuldade de esvaziar a bexiga devido a uma próstata que está aumentada, começa a reter urina, pequenas quantidades de urina dentro da bexiga, com isso acumulam-se bactérias, causando infecção urinária. Essa infecção também pode migrar pela uretra, através da uretra, chegar aos órgãos, o epidídimo e o testículo, causando também uma orquipedidimite aguda. Então, pode ser o sinal inicial no homem adulto de que ele está começando a ter problemas com a próstata. Então, é comum nós vermos casos de prostáticos, pessoas com dificuldade urinária devido a uma próstata aumentada, evoluir com episódios de infecção a nível de testículo e de epidídimo. Esse quadro de orquipedidimite por um fator obstrutivo da próstata. Então, o tratamento qual seria? Seria corrigir o fator obstrutivo da próstata e tratar a infecção urinária que está em andamento. Às vezes, a correção do fator obstrutivo vai requerer um tratamento cirúrgico da próstata. Outras vezes, não. Às vezes, a gente consegue corrigir essa obstrução só com remédios. Mas o fator inicial, nesse caso, seria a obstrução urinária e não um contato sexual prévio ou uma manipulação urinária por algum exame que você tenha feito. Ok, obrigada, doutor Nelson. Giovana, eu vou pular o break, depois eu compenso aí os nossos parceiros, pode ficar tranquilo, porque o tempo está se esgotando, mas os assuntos são tão bons que tem muitas dúvidas que ainda precisam ser esclarecidas. Doutora Angélica, nesses casos, né, a mulher acaba, algumas podem acabar não conseguindo engravidar, né, adquirindo muitos pelos, como você disse. Isso ocorre mesmo? A mulher fica querendo engravidar, não conseguindo engravidar? Porque, inclusive, é uma pergunta de uma telespectadora, a Kátia, que está aqui
perguntando, né? A Kátia diz que ela tem ovário micropolicístico, já tem 5 anos e ela tenta engravidar e não consegue, né? Ela nunca engravidou. E seria realmente um impedimento para as mulheres engravidar, esses problemas aí de microcistos, policísticos, síndrome dos ovários policísticos? Sim, na verdade, a principal preocupação da gente é a infertilidade, certo? Só que quando essa infertilidade é causada pela síndrome do ovário policístico, é a forma mais fácil de se tratar a infertilidade do que, por exemplo, uma trompa que está ocluída ou entupida. Então, é muito mais difícil você tratar um paciente com isso, ou com endometriose, do que com uma síndrome do ovário policístico. Porque o que eu falei para vocês é que todo mês um folículo, então, começa a crescer até que ele estoura e libera o óvulo. Então, nessa paciente com a síndrome do ovário policístico, essa desregulação dos hormônios não deixa esse folículo crescer. Então, nessa paciente, existem os indutores da ovulação. Então, nós temos indutores em forma de comprimidos e temos os injetáveis também. Só que quando você usa o indutor da ovulação, você vai ter que ser acompanhada pelo médico. Ele vai passar uma dose de medicação e você vai fazendo ultrassonografias a cada 2, 3 dias para saber se esse folículo seu está desenvolvendo. Porque se não estiver desenvolvendo, o médico aumentaria essa dose. Então, na verdade, ocorre uma dificuldade de engravidar, sim. Mas o que a gente vê também no consultório é que, doutora, eu fui no médico, o médico me disse que eu não ia engravidar porque eu tinha ovário policístico e eu estou grávida. Com certeza pode acontecer isso. Não quer dizer que você está infértil para sempre, não vai ter filhos. Só a base de medicação, não. Você pode engravidar até sem medicação. Pode chegar uma hora que o seu organismo consiga que você tenha ovulação. Então, você não pode confiar também e deixar de se prevenir. Não pode. Mas se você está tentando engravidar, não conseguiu, vai procurar o seu ginecologista, ele vai prescrever para você uma medicação para induzir a ovulação e geralmente o organismo responde bem, só que é uma medicação que você deve usar com prescrição médica, porque esse medicamento, se usado errado, ele pode até predispor no futuro a paciente a ter câncer de ovário. Então, toda medicação tem os prós e os contras, mas você tem um tratamento aí a ser feito que não é muito difícil. Vai procurar seu ginecologista, com certeza você vai conseguir, se Deus quiser. Já tem uma telespectadora, Jaqueline, perguntando se existe algum cuidado especial para as mulheres que estão gestantes e têm ovários policísticos. Não, é uma gestação normal igual a nenhum outro. O que acontece é que a mulher tem dificuldade de engravidar, mas ela não tem nenhum tipo de dificuldade em manter a gestação. Então, sua gravidez vai ser normal, todos os cuidados que uma gravidez normal precisa. Obrigada. Agora eu quero fazer uma pergunta para os dois, para fechar o programa, né? Tá certo? Para as mulheres que estão tentando engravidar, para as mulheres que já estão gestantes. Manter ou não manter relação sexual durante a gestação? E quero ouvir a opinião dos dois, do urologista e da ginecologista, até porque foi uma dúvida que hoje foi debatida aí com um conhecido nosso, então eu gostaria de saber com a doutora Angélica e com o doutor Nelson. As gestantes mantêm ou não relação sexual? Bom, Gente, da minha parte pode manter. Fala, doutor. Como homem, né, Nelson? Bom, gente, o que a gente tem que saber é que gestação não é doença. A sua vida vai correr normalmente. Só que a mulher gestante, ela tem o sistema a emoção dela é diferente. Então, ela precisa de carinho, precisa que o parceiro cuide, se sentir amparada. E, na verdade, o que acontece é que a maioria das mulheres, elas têm uma diminuição do desejo. Se tiver aumento do desejo, ótimo, pode ter relação quantas vezes quiser por dia. Mas o que acontece realmente é uma diminuição do desejo. E, às vezes, um desconforto, dependendo do tamanho da barriga, em que mês que ela está na gestação. Bom, se ela tiver uma gravidez normal, não tiver rotura da bolsa, não tiver risco de parto prematuro, ela pode ter relação normal, do começo ao fim, quantas vezes quiser. Tá certo, não prejudica o bebê. Não prejudica. Na verdade, se você se sentir bem de relação, vai prejudicar não, vai ajudar o seu bebê. Porque tudo que te faz bem vai fazer um bem ao seu bebê. Também concorda? Assina embaixo? Com certeza, Fabiana. Eu diria uma ressalva só, de repente tem os casais que têm aquele tipo de sexo bem avantajado, de fazer coisas muito esdrúxulas, diferentes, né? Então, de repente, nesse momento tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas relação sexual é uma coisa fisiológica, não tem proibição, não vejo. Dúvida sanada, né? Os telespectadores, gente, obrigada. O programa passou voando, adorei a participação dos dois, como sempre. Muita gente ainda tem muitas dúvidas. Não se preocupe, os dois estão aqui conosco todas as quartas-feiras. E se a sua dúvida não foi sanada, a gente vai sanar em outra oportunidade. A gente volta a se encontrar aqui na Band amanhã, 1h30. Tchau!
Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina, 3413-1677. A doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Núcleo Odonto, Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334152500. Todos os ouvidos ligados, todos os corações torcendo, todas as bocas sorrindo. A Band é de todos.